André Salineiro, bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar a respeito desse tema aí, uma segurança muito importante, não só aqui na nossa Campo Grande, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. Falar a respeito um pouquinho desse seu livro. Exato. Bom dia, Marquinhos, Carmen, Sérgio, Madureira, meu amigo. Exatamente, como você falou, a segurança pública é sempre deixada de lado, né? E se a gente for ver, ela é fundamental. E passa-se governo, entra governo e ela é sempre esquecida. E a população em si também, e eu lembro, Carmen, quando eu lancei meu primeiro livro, né? Fizemos aquela entrevista muito boa, depois de lá se passaram alguns anos, escrevi um livro também na área da economia, o colapso econômico, a política de impostos no Brasil, e agora esse terceiro livro, que é o Políticas Públicas, Segurança Pública e Defesa Social. Mas tem pessoas que se preocupam sim com segurança, tanto que hoje o estudo da segurança pública ele está sendo muito mais aprimorado. Esse livro em si, Marquinhos, foi um convite, inclusive, da Uninter, uma universidade que muito vem crescendo no Brasil, que encomendou a obra que vai servir de subsídio para os alunos do curso de Direito, de graduação, de pós-graduação em Gestão Estratégica em Segurança Pública, né? E de gestão da cidade também, uma pós-graduação. Então eu fiquei muito honrado com o convite, escrevi a obra numa maneira mais didática. O primeiro livro, que é o Gestão Estratégica em Segurança Pública, ele aborda o tema de uma forma como se elaborar um planejamento estratégico em segurança pública, porque realmente é uma falha desses planos locais, sejam estaduais, municipais, em que os governos fazem, de fazer políticas de governo e não de Estado. Como se elaborar um plano estratégico, passo a passo. E já esse livro, Políticas Públicas, entra nessa seara, mais especificamente dissecando alguns assuntos que já eram abordados no outro livro, mas agora de uma maneira mais específica. Quais são políticas públicas, por exemplo, que dão certo em outros países, em outros locais, e que a gente pode utilizar também? Quais são as políticas públicas que nós, dentro da realidade nossa aqui do Brasil, nós poderíamos fazer e melhorar? Porque a segurança pública, geralmente, a pessoa passa a ligar para ela, dar valor nela, quando sofre algum problema de violência com um ente querido ou com a sua própria vida. Então, infelizmente, essa é a visão que nós temos, né? E nós podemos afirmar hoje que mesmo com as dificuldades, não é, que passa o nosso país, nós temos avanços na área da segurança pública? Não, não podemos. E o prognóstico não é favorável, né? O pior é isso, é saber que, analisando dados anteriores, nós vemos uma crescente onda de violência, de criminalidade, isso em todo o Brasil, porque é uma política que deveria vir, uma política estratégica da União e depois para os nossos estados e municípios. Mas o que nos dá esperança é que é possível mudar. Mas para mudar, nós temos que mudar também as leis, né? Porque eu dou o exemplo do meu caso como policial federal, inclusive mandando um abraço para o Aldo Brandão. Como policial federal, o que nós vimos ali, né, grande parte dos policiais federais, que às vezes de nada adianta você fazer um trabalho todo de investigação, depois o judiciário faz a sua parte também, mas ele tem que cumprir a lei, leis que são feitas pelo legislativo. Então, e a gente pega hoje um código penal, né, Sérgio, que se a gente for ver, realmente ele não está mais condizente com a nossa sociedade. É um código penal ultrapassado, e não que ele seja ruim, não, mas é um código penal que seria bom para um país civilizado, um país desenvolvido, onde penas brandas, por exemplo, seriam capazes de causar a punição adequada ao criminoso. Já o Brasil não. Então, já que a sociedade não se adequou ao Código Penal, o Código Penal tem que se adequar à sociedade. E não adianta. Impunidade gera violência. Impunidade gera violência. O porquê que o Brasil, por exemplo, é o número 1 no ranking em número absoluto de homicídios, em torno de 64 mil homicídios. A cultura criminal se tornou tão grande. Nós tivemos agora, dias atrás, encontrado um corpo decapitado sem a cabeça. É normal, né? Então, as pessoas não se espantam mais. Não se espantam mais. O Brasil está na frente da Índia, por exemplo. A Índia tem uma média de 52 mil homicídios, porém na Índia, né, elas têm uma população 6 vezes maior do que a do Brasil. O que acontece? O que a gente tem que mudar? Né? Então a gente vive uma guerra civil,
né? E a gente fecha o olho, mas daqui a pouco essa violência está batendo na nossa porta também, né? Esse seu livro aponta caminhos, né? Aponta caminhos. Eu tive esse cuidado, Sérgio, justamente por causa disso. Assim como eu fiz no segundo livro, no Colapso Econômico, também nessa parte da tributação, para não apenas criticar. Eu acho isso. O cuidado que eu tive foi para cada crítica apresentada, no mínimo, uma solução. E eu acho que tem que ser assim, né? Claro. Porque hoje em dia, ainda mais com redes sociais, tudo ficou muito fácil criticar algo ou alguém. Mas eu acho que para cada crítica você tem que apontar o porquê e alguma solução. Então, humildemente, a gente vem no livro apontando soluções que seriam viáveis. E aí dissecando. Por exemplo, como que poderia ser feito? Quando a gente fala, por exemplo, em policiamento de proximidade, que é uma coisa que vários países... O Brasil está na contramão da segurança pública. Se a gente for avaliar países que mudaram o seu cenário da segurança, a gente vai ver que, por exemplo, 3 coisas que esses países trabalharam. Em prevenção, né, coisa que o Brasil não trabalha de uma forma eficaz, na educação, né, e no policiamento de proximidade. Isso para não falar de outras coisas. E cada fator desse, por exemplo, policiamento de proximidade, a educação, como poderia ser melhorada nessa questão, e a prevenção, a gente entra falando quais são as políticas que poderiam ser feitas nessa área de uma forma explicada. Para não ficar vago, né? Para não ser aquele discurso vazio de simplesmente criticar. A gente sabe onde está o problema, mas como que a gente pode agir? Agora, André Salineiro, nós não estamos aqui neste momento falando com o vereador, não é? Sim, com o autor aí do livro Políticas Públicas em Segurança Pública e de Defesa Social, ele que é policial federal. Se fala muito e percebe-se que realmente precisa fazer mudanças no código. Agora, como conseguir essa mudança? Porque se fala muito, olha, precisa mudar, o Brasil através dessas mudanças, hoje se discute muito aí reforma trabalhista, aliás, se discutiu reforma trabalhista, está se discutindo reforma previdenciária e precisamos mudar algumas leis. Como conseguir essa mudança? Essa mudança tem que vir dos legisladores. Enquanto também não mudar... boa parte dos legisladores, e aí a nível, eu falo de Congresso também, não conseguiremos. E a gente sabe que muitos ali, isso eu posso afirmar, são financiados sim por organizações criminosas que não têm interesse nenhum na melhoria das nossas leis, principalmente voltadas à segurança, né? Então por que projetos bons na área da segurança, por exemplo, não são aprovados? Fica essa pergunta. Diversos projetos às vezes ficam parados anos e não são aprovados. Então a gente tem que mudar isso. E quando o nosso artigo 144 da Constituição fala que a segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito nosso e responsabilidade nossa, isso, aí sem meias palavras, nós podemos afirmar que esse problema da segurança deixa um vestígio de sangue na mão de todos nós, né? Porque todos nós temos uma responsabilidade com a segurança. Naquele momento que, por exemplo, nós não denunciamos um crime quando sabemos, estamos contribuindo para a insegurança e para a criminalização. Lá na Polícia Federal a gente encontra muito isso, como em todas as outras polícias também, pessoas às vezes que sabem fatos e não querem delatar, pessoas que são chamadas como testemunhas e não querem testemunhar. Enfim, são exemplos de como o cidadão em si pode trabalhar em prol da segurança, né? Bem, quero agradecer a sua participação aqui, lembrando que o seu livro será lançado agora no dia 7 de dezembro, aqui em Campo Grande, o livro Políticas Públicas em Segurança Pública e Defesa Social. Onde é que acontece isso? Então, eu gostaria de ter a honra de receber a presença dos ouvintes, de vocês lá. Será na Livraria Lê, ali na Antônio Maria Coelho, após a Ceará, às 19 horas, na próxima quinta-feira, daqui uma semana, né? Então estaremos ali lançando esse livro e com certeza será muito bem-vindo aquelas pessoas que quiserem participar.